para a gente entender como é que a gente faz para fazer aula em casa, porque às vezes, né, dá uma bugada, fala, mas e aí, se eu, principalmente quem está começando do zero, né? Fala, e se eu estiver fazendo tudo errado? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado? E é muito pertinente essa dúvida, tá? É muito importante a gente evitar ficar errando na aula, porque senão a gente, cada vez que a gente erra, a gente ensina para o nosso cérebro que a maneira de fazer aquele passo, aquela postura é daquele jeito errada. E aí fica difícil a gente desconstruir isso. É o que a gente chama de vícios no balé. No balé, às vezes, a gente tem algumas movimentações erradas que a gente vicia a fazer daquela maneira de tanto que a gente erra. E aí a gente fica pensando nisso e fala assim, nossa, mas então fazer aula sem um professor me olhando ali o tempo todo, eu vou criar um monte de vício. E é aí que você se engana, Mas a gente vai chegar nisso, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a função de um professor, uma professora de balé? Coloquem aí para mim. O que você acha que é a função de uma professora, um professor de balé? Você está lá, vai começar balé agora, ou está voltando para o balé agora, ou você até já faz aula. O que você considera que é a função da sua professora, do seu professor, dentro da sala de aula, ou assim como eu estou fazendo com vocês aqui no formato online? Qual é a minha função aqui? Qual é a função da sua professora? A primeira função qual é? Primeira função é o professor te ensinar os movimentos, né? Então, a primeira função nossa como professor é ensinar. Mas a gente tem uma outra função também, que é a correção. Ensinar e corrigir. Aqui no mundo paralelo do balé online, a gente não usa essa palavra correção, a gente não usa corrigir. Por quê? Porque quando a gente fala, quando a gente recebe, né, um comando do tipo, ó, tá errado, vamos corrigir. Tudo isso mostra para o meu cérebro, né, que eu estou fazendo errado, que vai alimentando em mim que eu não sou capaz. Então, aqui a gente não usa essa palavra. Dentro do método TBD, a gente usa feedback. Vou te dar um feedback do movimento que você está fazendo. Ó, vamos melhorar isso aqui? Pontos de melhoria. Sim, é assim que a gente trabalha aqui dentro, tá? Mas vamos lá, normalmente numa sala de aula ali, o professor ele vai usar assim a palavra correção, ó, vamos corrigir isso, vamos melhorar isso. E como que é feita a aula, né? Então, quando o professor vai ensinar um movimento, como é que funciona o nosso processo para aprender esse movimento? O nosso cérebro, ele está o tempo todo aprendendo as coisas. Desde que a gente nasce até a gente morrer, ele vai estar lá com a função de aprender coisas. Como que a gente aprende? A gente aprende usando alguns estímulos, né? Então, eu vejo a minha mãe ali cozinhando, fazendo uma macarronada. E eu observo ela fazendo a macarronada. Os meus olhos mandam informações para o meu cérebro de como aquele prato é feito, sim, e eu vou aprendendo olhando, certo? Essa é uma maneira de aprender. No balé também, né? Eu vejo lá o professor mostrando o movimento e eu vou assimilando o que eu estou vendo para conseguir executar o movimento. Então, a visão é uma das primeiras, um dos primeiros estímulos que a gente usa para aprender balé. Mas não é só a visão que a gente pode usar o estímulo auditivo, né? O que a gente escuta. Então, se eu estou vendo a minha mãe fazendo um prato de macarronada ali, e ela vira para mim e fala assim: ó, primeiro você vai colocar água para ferver, e aí você vai colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite na água. Quando a água estiver fervendo, você vai colocar o macarrão, esperar ele dar o ponto. Depois você vai cortar a cebola para fazer o molho. Se, além dela estar fazendo, ela também está falando, explicando o que ela está fazendo, o meu processo para assimilar a informação é muito maior do que só ver ela fazer. No balé é a mesma coisa. Quando eu mostro para você um movimento, você está usando o seu estímulo visual para mandar informações para o seu cérebro para fixar aquele aprendizado. Quando, junto com os movimentos que eu estou mostrando, eu associo também a explicação daquele movimento, o que é que eu estou fazendo para que aquele movimento aconteça, você já tem duas fontes de informação para o seu cérebro poder fixar aquele conhecimento. Aí eu tenho o estímulo visual do que eu estou vendo, eu tenho o estímulo auditivo do que eu estou ouvindo. Isso traz para o nosso cérebro, que está nesse processo de aprendizagem,
mais qualidade, mais informações, sim? E aí a gente consegue memorizar um pouco mais fácil. Aí lá na aula presencial, a gente muitas vezes vê o nosso professor fazendo, escuta o que ele está falando, certo? E tenta aprender dessa maneira. Quando a gente erra na aula presencial, né? Quando a gente faz algum movimento ali errado, meu professor chega e fala: Mari, faz para mim o plié. Ah, show, fez o plié. Fica aí no plié, Mari. Aí o professor vai lá com as mãos e empurra o meu joelho para trás, coloca as mãos e empurra o meu quadril para frente. Para quê? Para eu entender qual é a posição que o meu corpo tem que chegar num demi-plié. Então, ali o professor já está começando a usar o tato para fazer a correção. Ele pode chegar e falar para mim assim, Mari, joelho para trás, empurra o joelho para trás, empurra o xixi para frente, empurra o quadril para frente, encaixa a pelve. Sim, mas ele também pode usar o tato. Faz sentido? Então, é como se eu estivesse lá, na minha aula presencial, e eu estou lá, e aí eu vou fazer. Estou lá, meu professor foi lá e falou, então, ó, demi-plié. Se ele só mostra, eu tenho uma determinada quantidade de informação para entender o demi-plié. Se ele vai mostrando e explicando, no demi-plié, a gente dobra lá o joelho, calcanhar no chão e estica. Dobra lá o joelho, empurra o quadril para frente e estica. Esse é o nosso demi-plié. Agora eu já tenho duas qualidades de informação. Só que na hora que eu vou fazer, principalmente para quem está começando no balé, a tendência é a gente estar um pouco insegura, porque é a primeira vez que eu estou fazendo aquele movimento. E aí algumas coisas podem passar batido. Por exemplo, o plié correto estaria sendo feito aqui, e eu posso simplesmente fazer assim. Quando eu fiz assim, o meu professor vai falar, empurra o xixi para frente, o quadril para frente, eu faço assim. Aí o professor vai falar, empurra o joelho para trás, eu faço assim. Por que que isso acontece? Porque está sendo dado estímulos táteis ali, e onde eu tenho um tato, eu presto atenção, onde eu não tenho, eu não presto. Então, se o meu professor chega aqui e coloca a mão no meu joelho e empurra o joelho para trás, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo que o meu bumbum acaba indo junto. Aí, se ele pressiona que ele vem aqui, pega o meu quadril e empurra lá para frente, fico aqui. Qual é o problema que eu vejo da gente como bailarina, principalmente bailarina adulta, aprendendo a se corrigir com o tato? Primeiro problema, você sempre vai estar dependente do tato de um professor. Só que, na hora que você estiver dançando lá no palco, seu professor não pode entrar em cena para encaixar você do jeito que você tem que estar encaixada, para fazer ali a correção em você com o tato, sim? Segundo problema, então, na sua apresentação, vai do jeito que você conseguiu assimilar, ok? Segundo problema, faz assim, ó. Faz um muque bem forte. Vai lá, faz um muque aí bem forte para você sentir a diferença. Olhando para frente, fazendo um muque lá forte. Onde você sente ali que você está fazendo força? Onde você está sentindo força? Ah, eu posso estar sentindo força um pouco no punho, bíceps, né? Um pouco de deltoide. Nossa, Mari, tá doendo tudo. Fica aí. Agora, olhando para frente, coloca a sua mão e pressiona o braço. Percebe a sensação corporal como mudou. Sem o tato, eu consigo perceber meu músculo contraindo. Com o tato, o meu cérebro divide a atenção. Ele tem que prestar atenção no músculo contraindo, mas ao mesmo tempo veio um estímulo externo de tato. E o tato para o nosso cérebro, para muitas pessoas mais e outras menos, mas ele é um sinal de alerta. Toda vez que alguém encosta em você, você olha, o tato puxa a atenção para aquela pessoa que está tocando na gente. Então, quando a gente está fazendo aula, o professor com as mãos vem fazer correções, a gente começa a prestar mais atenção naquele tato do que na própria percepção corporal do movimento. Por isso que eu sou uma professora que raramente utilizo tato quando eu dou aulas presenciais. Eu raramente toco nas minhas bailarinas, porque eu acredito que elas precisam desenvolver a consciência da percepção corporal. Porque na hora que eu estiver lá no palco dançando, quem vai falar para mim se o movimento está certo ou está errado é a minha percepção corporal. Na hora que eu estou dançando e eu vou lá e eu coloco um arabesque, fiz lá um movimento lindo, maravilhoso,
fui lá e coloquei um arabesque. Para eu saber se esse arabesque está certo ou não, enquanto eu estou dançando, não tem espelho. No palco não tem espelho, né? Como é que eu sei se meu arabesque tá? Deixa eu fazer de frente para vocês verem o erro. Como é que eu sei se o meu arabesque tá lá certinho ou tá errado? Pela minha percepção corporal. Aqui ele tá errado. Sim, aqui eu sei que ele tá certo. Por que eu sei que ele tá certo aqui? Porque quando eu alinho a perna com o joelho, eu sinto uma pressão maior de contração no glúteo. Quando eu desalinho, faz lá para você ver, pode ser baixinho, ó. Bem alinhadinho, eu sinto contração no glúteo e eu sinto coxa com coxa. Desalinhado, eu perco a percepção de coxa com coxa e o bumbum dói menos. Sim? Então, o importante para a gente ter certeza que a gente não está fazendo o movimento errado é a gente desenvolver essa percepção corporal de cada um dos passos do balé. Como é que eu sei se um arabesque está certo pela minha percepção corporal? Como é que eu sei se um plié está certo pela minha percepção corporal? Como é que eu sei se um tandi está certo pela minha percepção corporal? Porque isso traz autonomia para a minha dança. Isso faz com que eu consiga perceber o meu corpo enquanto eu estou dançando e saber se eu estou fazendo certo ou errado. E se eu estiver fazendo errado, saber corrigir.